A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor William César, responsável pela igreja em Catanduva, estado de São Paulo. E eu convido você a participar conosco deste estudo. Você pode estar anotando os textos bíblicos, acompanhando, e eu creio que o Senhor Jesus falará ao seu coração. Este estudo tem por tema: o Espírito Santo é uma pomba? Estaremos falando a respeito do batismo de Jesus e explicando a unicidade. Você é o nosso convidado a participar conosco e ser agraciado pelo Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, divulgue a mensagem da palavra do Senhor Jesus para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor Jesus. E também estará aí na descrição o telefone, e-mail, onde você pode entrar em contato, e também o endereço do nosso templo, dias de culto, e você pode estar participando conosco e sendo abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, fazendo parte desta família gloriosa. Será um prazer recebê-lo conosco. Que Jesus continue abençoando a sua vida. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu vos convido para lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 21, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Senhor Jesus, te agradecemos pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos. Senhor, tão somente usa nas tuas mãos e que possamos falar segundo a tua vontade, para que cada um, Senhor, seja edificado pela tua palavra, e o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado e bendito para todo sempre. É o que nós te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados, convido para estudarmos a palavra de Deus, um texto bastante glorioso, e é importante nós analisarmos que a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada dentro do contexto bíblico. Então, quando analisamos sobre o batismo de Jesus, alguns dizem haver 3 pessoas aparecendo aqui no batismo de Jesus. Está correto? Vamos analisar a palavra de Deus em todo o contexto bíblico. Nós podemos ver que a palavra do Senhor, desde Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 até Apocalipse capítulo 22, o versículo 21, toda a escritura nos diz que há um só Deus. Observe a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está dizendo criou Deus. Embora a palavra Deus, no hebraico, Elohim, mas não é um plural, significando que há deuses, mas é um plural intensivo, aonde representa que Deus é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Nós, analisando a palavra do Senhor, vemos que a Bíblia, ela se inicia exatamente com a palavra no princípio. Em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 21, nós vamos ver que ela diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Então a Bíblia, ela vai se iniciar, a palavra de Deus, no princípio e terminar no amém. E olha, quando nós analisamos, nós vemos em Apocalipse capítulo 3, o versículo 14, a palavra do Senhor dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ainda quando nós analisamos Apocalipse capítulo 1, o versículo 7 e 8, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 16 e 17 ainda diz assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E quando nós analisamos ainda a palavra de Deus por meio do profeta Isaías, profeta messiânico, nós vemos no capítulo 46, versículo 9 e o versículo 10: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então nós vemos que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia relata que há um só Deus. Em Apocalipse nós vemos, referindo-se a Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, no contexto bíblico, em todo o contexto bíblico, a palavra do Senhor nos mostra claramente que há um só Deus. Portanto, temos que entender todo o texto que for analisado tem que estar dentro do contexto bíblico. Podemos analisar ainda que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 a seguir, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Quando nós observamos a palavra de Deus, Jesus está dizendo: crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, podemos analisar que as obras do princípio têm que ser as mesmas obras da manifestação de Jesus. E quando nós analisamos isto, observamos que em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, que diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então surge a pergunta: quando alguém está andando, está se movendo? É óbvio que sim. E aí nós analisamos então, no Evangelho de Mateus, e vamos observar
O que a palavra de Deus nos mostra? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e agora nós vemos Jesus andando sobre as águas. E Jesus disse: crede, ao menos por causa das mesmas obras. Nós vemos que as obras são a mesma. Observamos ainda em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Quando nós analisamos, nós vemos aqui na criação, Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você pode também estar acompanhando na tua Bíblia os textos, para que possamos juntos entender a palavra do Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus nos mostra, Evangelho de João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha, lá no início, quando Deus cria o homem, e ele sopra, e o homem agora passa a ser alma vivente. O homem se afasta de Deus, e agora nós vemos as mesmas obras. Jesus agora, a Bíblia diz que assoprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós observamos algo importante. Quando Jesus soprou, ele assopra e diz: recebei o Espírito Santo. Vem um vento veemente e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em nenhum destes textos a palavra do Senhor mostra que o Espírito Santo é uma pomba. Então não podemos afirmar que o Espírito Santo é uma pomba, é uma terceira pessoa. Porque observa que quando Jesus assoprou, ele diz: recebeu o Espírito Santo. Quando vem um vento veemente e enche toda a casa, eles foram cheios do Espírito Santo. E nós observamos ainda, Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 24. A palavra de Deus nos mostra claramente dizendo: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ainda podemos ver em Salmo 99, 9, que a palavra de Deus diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Observamos em Efésios capítulo 4, versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então observamos que Deus é Espírito e que Deus é Santo. Portanto, podemos analisar que Deus é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que há um só Espírito e um só corpo. Quando a palavra do Senhor, em Atos capítulo 20 e o versículo 28, que também nos traz o ensinamento, em Atos capítulo 20 e o versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus sendo Espírito, a Bíblia nos ensina que Espírito não tem carne e não tem osso. Se não tem carne, não tem osso, não tem sangue. Mas a Bíblia nos diz que há um corpo e um Espírito. O que nos ensina então a palavra de Deus? Que Deus preparou um corpo para si. Em 2 Coríntios 5,19, a palavra de Deus nos diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Podemos observar ainda aos Hebreus, no capítulo 10, a palavra de Deus ainda nos diz, Hebreus 10 e o versículo 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Vamos observar também a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Em Colossenses, capítulo 2, e o versículo 8 e 9. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então observamos pela palavra de Deus que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus preparou um corpo e habitou neste corpo. Alguns podem perguntar, mas pastor, então se Deus habita em nós, então nós somos Deus? Aqui é uma diferença. Por quê? Porque nele, em Cristo Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando trata do homem, a Bíblia nos refere em Romanos capítulo 8 e o versículo 16. Aos Romanos capítulo 8 e o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então está aí a diferença. Naquele corpo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Nas nossas vidas, a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito, que preenche a nossa alma,
e que é demonstrado por meio do nosso corpo. Em Jesus, toda a plenitude da divindade habitou corporalmente nele. Diante desta análise da palavra de Deus, surge então a pergunta: o porquê então que há uma representação, ou a Bíblia diz que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba. Isso nós estaremos analisando agora. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 32 e 33, diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então observamos que para João ver, tinha que aparecer de uma forma visível. Então o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, aparece para que João possa ver. E por que forma corpórea? Porque desceu sobre ele, para que a profecia se cumprisse. Aos Efésios capítulo 2, o versículo 19 a seguir, a palavra de Deus diz assim: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Observamos que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Portanto, há uma representação no Velho Testamento, a profecia sobre Jesus. E quando nós observamos o profeta messiânico, no capítulo 11, profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a profecia do profeta Isaías, no capítulo 11, nos mostra que sobre ele repousaria o Espírito. Observamos ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 42, o versículo 1, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. E quando nós observamos, nós vemos a palavra do Senhor claramente. Então, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, observamos que Deus habita naquele corpo, que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando nós analisamos desta forma, nós vemos que estava se cumprindo então a profecia
dita pelo profeta Isaías. E podemos observar ainda que quando Jesus chega para ser batizado por João, e no Evangelho 3,14, a Bíblia nos ensina que João se opunha. Se lemos desde o versículo 13, vamos ver que fala também do batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então o que Jesus diz? Toda a justiça tem que ser cumprida. E foi demonstrado ali no batismo de Jesus que o Espírito desceria, ou que o Espírito desceu conforme havia sido as profecias, já pelo profeta Isaías, que lemos neste estudo. Podemos analisar ainda alguns detalhes da palavra do Senhor, porque nós vemos que em tudo Deus tem o seu projeto. Já lemos no início também o profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e versículo 10, quando o Senhor diz que Ele é o único, e Ele diz que é firme nos seus propósitos, e Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, dentro do projeto de Deus, nós podemos analisar o porquê que desceu em forma de pomba, ou forma corpórea de pomba. E estaremos continuando, analisando a palavra do Senhor Jesus. Podemos observar que Deus tem o seu projeto. E quando nós analisamos a palavra de Deus, e estamos falando do batismo de Jesus, e quando falamos de batismo, nós falamos de águas, e quando falamos do batismo de Jesus, nós sabemos que Jesus veio para nos redimir. Então nós temos na palavra de Deus o projeto de Deus falando sobre redenção e sobre água. E o apóstolo Pedro se refere a isto. Observe em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21, que a palavra de Deus diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está se referindo aos dias de Noé e está dizendo como uma verdadeira figura. E observamos algo em Gênesis capítulo 8 e o versículo 11, quando lemos a história em que Deus mandou construir a arca. Desde o capítulo 6 de Gênesis, e nós vemos que Noé construiu a arca, e entrou ele e a sua família. O apóstolo Pedro diz 8 pessoas que se salvaram. Vemos que a arca era salvação. Então aqueles que entravam na arca se salvavam. E até quando que a arca era salvação? Até que as águas do dilúvio se abaixassem. Depois tornou-se uma prisão para eles. Então eles queriam sair da arca.
E nos chama a atenção em Gênesis capítulo 8, e o versículo 10 e 11, que diz assim: E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Observe que Noé enviou uma pomba, e ela vem com um ramo de oliveira no seu bico, e Noé entendeu que as águas tinham minguado. O que Noé entendeu? Que era agora uma mudança de tempo. O tempo de estar na arca tinha terminado, e agora era o tempo de eles saírem. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós vemos que no tempo de Noé, Deus deu a ordem para ele construir a arca, para que eles pudessem ser salvos. Já nos tempos de Moisés, Deus deu a lei, e a lei era seguida pelo povo de Israel. E nós analisamos então a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o que nós observamos ainda em Gálatas capítulo 2, o versículo 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Observando então a palavra do Senhor, nós podemos analisar, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o versículo 16. Lucas capítulo 16 e o versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Observe que assim como no princípio, lá na época de Noé, Noé entendeu que aquela pomba com o ramo de oliveira no seu bico, ele entendeu que as águas tinham minguado, que estava agora numa mudança de tempo. O que nós entendemos pela palavra de Deus, que quando iniciou o ministério de Jesus, quando Jesus está sendo batizado, se cumpre então a palavra do Senhor, e que o Espírito desceria sobre ele, e ainda que há uma mudança de tempo, o tempo da lei para o tempo da graça. E quando nós observamos isto, nós vemos que agora somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, para nos trazer salvação. Porque a palavra do Senhor nos ensina que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ainda no Evangelho de João, a palavra do Senhor nos mostra que deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor nos mostra que não há outro nome
que traz salvação, a não ser no nome de Jesus. E o Evangelho de João 1,12, que deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós analisamos que não havia ali uma terceira pessoa aparecendo no batismo de Jesus, mas sim o cumprimento das profecias, o qual nós já lemos, e ainda podemos observar que a palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, capítulo 38, o versículo 14, Isaías 38, 14, diz assim: como groa a andorinha, assim eu chilreava, e gemia como a pomba, alçava os olhos do alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Isaías está dizendo: fica por meu fiador. E ele diz: gemia como a pomba. Observe então, qual é a função de um fiador? É pagar a dívida quando aquele que deve não tem condição de pagar. Eu e você não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. E o Senhor pagou por nós. Nós vemos aqui que a pomba tem voz gemente. Ele diz que gemia como a pomba. Nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 26, que a palavra do Senhor diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim como a pomba tem a voz gemente, e o profeta Isaías diz para o Senhor ficar como fiador dele, nós vemos que no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 26, o mesmo Espírito intercede por nós, isto é, não é uma outra pessoa intercedendo para uma outra pessoa ainda, não. Nós temos Jesus como nosso fiador e Ele pagou as nossas dívidas. Então nós temos agora o perdão dos nossos pecados. Como nós assinamos um contrato, dando uma procuração para alguém agir por nós, assim é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e aí recebemos o perdão dos nossos pecados, e Ele cuida de nós. Vemos ainda em Levítico, capítulo 5, versículo 7. Mas, se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Observamos que aquele que não tinha condições de pagar para expiação do seu pecado, podia levar pombinhos para que fosse expiado. Isso lá na lei, em Levítico. No Novo Testamento, e analisando a nossa vida, nós observamos que não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados. Então Jesus morreu por nós, assim como aqueles pombinhos que morriam ali em Levítico, que era oferecido em holocausto para perdão dos pecados. Como lemos lá aos Hebreus, que a palavra do Senhor diz que sacrifício e oferta não quiseste. Então agora Ele veio e ofereceu esse sacrifício por cada um de nós. Observamos ainda em Cantares de Salomão que a palavra de Deus, no capítulo 1
E o versículo 15 diz assim: Cantares de Salomão, capítulo 1, o versículo 15: E eis que és formosa, ó amiga minha, e eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Ainda nós observamos no capítulo 2 e o versículo 14: Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Então o que nós vemos? Que a pomba tem voz amorosa e tem voz doce. E o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, mais uma vez, nós vemos uma representação, o porquê que apareceu em forma corpórea como pomba, e não como um outro, de outra forma, porque todo o contexto bíblico que nós lemos, nós vemos a representação da mudança de tempo e aprendemos, mudando o tempo da lei para a graça, aprendemos também que assim como a pomba tem voz gemente e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, nós vemos que a pomba tem voz doce e amorosa, e a palavra de Deus nos mostra Jesus dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. No Evangelho de João 15, 13. E alguns podem perguntar então por que apareceu a voz. Já vimos a profecia do profeta Isaías, o capítulo 42, vamos ler novamente, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então observa que ao mesmo tempo em que a Bíblia diz, no mesmo versículo que está dizendo, pus o meu espírito sobre ele, também diz que compraz a minha alma. O meu eleito, em quem sustenho, em quem se compraz a minha alma. Então também está se cumprindo naquele momento a profecia do profeta Isaías. Observamos ainda no Evangelho, aqui no livro do profeta Isaías, observamos no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Vou repetir o texto. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria do meu descanso? Então nós observamos que Deus enche os céus e a terra. E surge então a pergunta: mas como pode ter a voz, ter Jesus sendo batizado? Já aprendemos que o Espírito Santo não era uma terceira pessoa, não é uma terceira pessoa, mas estava se cumprindo a palavra de Deus. Quando nós observamos no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 13, Jesus está na terra, está falando com Nicodemos, mas ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele não disse que está na terra, mas ele diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, mais uma vez, comprova que ele enche os céus e a terra. Então, aprendemos que no batismo de Jesus, nós vemos a representação
de mudança de tempo, que nós vemos a salvação agora dada para cada um de nós que crermos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu te faço um convite para receber este Jesus na sua vida, que deixou o seu trono de glória para habitar entre nós e derramou o seu sangue ali no Calvário para morrer no meu e no seu lugar, que nós não tínhamos condição de pagar pelos nossos pecados. E este único Deus, o verdadeiro Deus, agora quer receber você como filho. Por isso, recebe a palavra do Senhor Jesus Cristo, recebe a promessa de Deus para a sua vida, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Como nós vemos no primeiro batismo da igreja, em Atos capítulo 2, quase 3.000 foram batizados em nome do Senhor Jesus. Todos os batismos realizados biblicamente foram em nome de Jesus, porque eles entenderam que há um só Deus. E todos os batismos realizados na Bíblia foi no rio. E o que Pedro disse? Quando ele diz ali no Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe o 39: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então esta promessa é para aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Você crê que você é chamado pelo Senhor Jesus Cristo? Então receba esta promessa. Creia que há um só Deus, que Jesus é este Deus e que te ama e que te chama para você receber o seu nome glorioso. E quero ainda ler com você em 1 João capítulo 5, o versículo 20. 1 João capítulo 5 e o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Mais que um Deus é idolatria. Você não foi chamado para viver na idolatria, mas para sair dos ídolos e receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ainda, para nós concluirmos, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 16, quero deixar para a sua meditação. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. E a palavra do Senhor nos ensina que tudo que nós fizermos, seja por palavras ou seja por obras, tem que ser feito em nome de Jesus. Então que Jesus te dê graça para toda boa palavra e obra. O batismo é palavra e obra. Receba também o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo na sua vida, este único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Jesus continue te abençoando. Eu quero orar com você neste momento. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sirva a Ele. Nós aprendemos na palavra do Senhor Jesus, ali no batismo de Jesus, não havia 3 pessoas, mas o cumprimento da palavra de Deus que anunciou o fim desde o princípio, que é o Deus fiel na sua palavra, e tudo quanto Ele diz por meio dos profetas, e no seu projeto, na Escritura, mostrando que há um só Deus, estava mostrando ali que estava se cumprindo, porque Deus é fiel na sua palavra. E Jesus é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor Jesus, te louvamos pela tua palavra neste momento. Senhor, que tem falado aos corações. E estas vidas, Senhor, que se colocam diante de ti,
possam ter forças, serem guiadas por Ti. Recebe-os, Senhor, para caminhar na Tua presença. Recebe-os, Senhor, para servir a Ti na beleza da Tua santidade. Dê-lhes a Tua graça, dê a Tua bênção gloriosa. Senhor, ainda que muitos não conseguem expressar as suas necessidades, que faltam palavras, mas o Senhor conhece todas as coisas. Por isso eu apresento agora diante de Ti, concede a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, e possam estar firmados em Ti, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Nós Te rogamos e Te rendemos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém.